Oi, gente, meu nome é Mika Abdo, sou terapeuta holística, especificamente com tratamentos e terapias, né, na linha mais energética e espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre resistência, gente. Eu não sei se vocês já sentiram isso, de ter algum problema, alguma dificuldade, engolir alguns sapos, acontecer situações na vida de vocês que você tenta lidar, né, com tudo isso por você mesmo e tudo mais, às vezes conversa com um amigo, ou às vezes conversa mesmo sozinha com você mesmo e tenta lidar com essa situação, né? Tenta trazer uma leveza aí no seu dia quanto a isso, né? Mas é engraçado porque às vezes a gente resiste, né, a conversar com alguém, especificamente com um terapeuta, né? A gente resiste a olhar pra isso de uma forma mais. Deixa eu procurar um terapeuta, ver o que tá acontecendo, entender esses mecanismos, né? Entender por que eu ajo assim nessa situação, ou por que eu ajo assado naquela situação, né? Então, às vezes, a gente resiste. E muitas vezes essa resistência vem com os pensamentos de tipo, não, eu vou dar conta sozinha. Não, eu não acho que eu preciso de um terapeuta, eu não preciso de ninguém, eu resolvo, né? Mas a questão é que vai passando os anos, vai passando os tempos, meses, dias, e a- você consegue lidar do seu jeito, né? Com aquela situação, mas só que vira e mexe ela vai aparecendo de novo, ou acontece alguma outra situação que você fica magoada, fica triste, e vai acumulando essas mágoas, esses ressentimentos, e você ainda continua achando, né? Não, ainda não preciso, não, não preciso de um terapeuta, né? E é engraçado, gente, porque a gente só vai procurar ajuda quando a água bate na bunda, literalmente, né? E eu falo isso por experiência própria também, cara, porque tamo junto, é nós. Quem não tem, né? Ser humano tá encadernado aqui na matéria, a gente tem as nossas resistências quanto a olhar pra gente mesmo e aos conteúdos inconscientes que a gente traz e como lidar com tudo isso, né? E é engraçado porque eu também resistia muito à terapia já. Tinha um pensamento de muitas pessoas, né? De tipo, não, eu não preciso, eu consigo resolver sozinha. E algumas coisas eu até conseguia mesmo. Mas tinha algumas outras que pegava e ficava ali naquele plano de fundo, sabe? Não doía tanto ao ponto de procurar uma ajuda, porque não tava doendo tanto, né? Então a gente vai empurrando com a barriga. Mas chega um momento, gente, que o negócio começa a pegar, o calo começa a apertar. E a dor, que era uma dorzinha, é como se fosse um machucado que a gente vai tendo e a gente não olha, né? A gente só vai tentando tratar ali com alguma coisinha, mas não dá o tratamento real que merece, não vai a fundo. Então tem aqueles cuidados paliativos para não inflamar e tal, mas no fundo a gente não acaba, né, olhando mais profundamente sobre aquilo. E esse machucado acaba inflamando, acaba doendo mais. E quando a água bate na bunda, que nem eu falei, né? Daí que o negócio pega, a gente vai procurar ajuda. E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso é um tipo de resistência, né? É um tipo de resistência pra gente não entrar em contato com esse conteúdo que a gente traz inconsciente, que a gente vai automatizando na nossa vida através do nosso consciente, só que a gente não entende. A gente tá em sofrimento, mas a gente acha que a gente, né, é autossuficiente pra ver isso tudo sozinha, a gente consegue bancar. Só que muitas vezes a gente consegue. Só que a gente não cura, não no sentido. Não é o curar a palavra que eu quero falar pra vocês, mas a gente não resolve. A gente vai empurrando com a barriga, é isso que eu quero dizer. A gente não resolve aquele problema, a gente empurra com a barriga e acha que tá solucionado. Só que a questão é que quando acontece alguma situação que volta naquele ponto ali que pega em você, você vê que não tem nada curado, que não passou nada, que você ainda tá com aquela mágoa, com aquela dor, com aquele ressentimento, aquilo ainda dói, sabe? Então, é nesse sentido que eu tô falando. Então eu quero que você reflita sobre isso, sobre essa questão da resistência. Porque, gente, sinceramente, terapia todos nós precisamos. Olha a sociedade, olha as pessoas. A gente precisa se olhar. E não sei se você já ouviu essa frase, né? Que o mundo muda quando eu mudo. Não muda o que muda. Na verdade, você muda a sua visão, você ajusta a sua visão. Você tem uma compreensão maior, você entende os seus mecanismos, a sua personalidade, o seu jeito. Você aprende a se aceitar como que é, porque a vida é o que ela não é o que a gente quer. E a gente aprende a lidar com esse fluxo. É como se fosse uma tempestade. Você pode mudar a tempestade? Ela tá lá acontecendo. Você pode mudar?
Não, a gente não tem controle sobre isso. Mas o que que você pode mudar numa tempestade? Como você vê aquela tempestade. Se você vai ficar esperneando, falando que bosta, tá chovendo, não consigo mudar, não dá pra fazer nada, que dia bosta. Ou se você vai se adaptar àquela situação, porque a vida é o que ela é, não o que a gente quer. E tipo, ok, tá chovendo, nossa, vamos tomar um banho de chuva. Então mudar aquele viés, aquele olhar, vamos dizer, não tão gostosinho, para uma coisa aceitável, para uma coisa que você consegue fluir com aquilo, sem se estressar, sem se magoar, sem ficar em sofrimento, sabe? Então é nesse sentido que eu tô falando. Então, gente, pensa sobre isso, porque nós mulheres, né, eu falo para um público feminino, nós mulheres, a gente aguenta muita coisa, a gente engole muito sapo, né? Mas eu quero te dizer que você não precisa passar por isso sozinha. Você não precisa ficar tentando arrumar jeitos que você não consegue nem pensar. Sozinha, você pode procurar ajuda, você pode procurar ajuda terapêutica. Essa que eu ofereço especificamente, né, da psicanálise com a espiritualidade, é um caminho maravilhoso para o autoconhecimento, gente. Porque você aprende, você vai falar e você vai se escutar também. Você vai perceber coisas que você não percebe. Porque tem esse olhar de um outro, no caso eu, olhando para essas dinâmicas que você vai trazer e trazendo um direcionamento, uma reflexão ali para você dentro da sua própria fala, dentro do seu mundo, né? Dentro do seu universo. E a partir dali você vai começar a estruturar as coisas do seu jeito, da sua maneira, do que é aceitável e é bom pra você. Então, se você tá em dor, se você tem algum machucadinho aí, não espere inflamar, não espere esse machucado virar um machucadão. Procura uma ajuda antes disso, tá bom? Não deixa ficar grande e sentir muita dor. É engraçado também, né? Porque muitas pessoas falam, as pessoas que tá calejada da dor, de sofrer, de ralar o cu na ostra, ela já sabe o caminho da ajuda, porque ela sabe que funciona, que ajuda, que resolve. Agora, quem ainda tá ali em cima daquela dor, não tá doendo tanto, eu consigo levar e empurrar com a barriga, ela ainda não tem noção. Mas não espera chegar a esse ponto, né? Vai observando essa dinâmica nos outros. Não espera a água bater na bunda pra você querer olhar para suas questões. Olha antes. Aprende com a experiência dos outros. Olha antes e sofre menos, né? Porque o sofrimento realmente ele é opcional. A dor, a gente precisa saber lidar com ela, a gente precisa aprender a aceitar coisas na nossa vida que a gente não aceita, aprender a olhar com outros olhos e, a partir disso, usar essa dor que doía na gente como a nossa maior força. Que a gente, no momento da dor, a gente não consegue ver isso, né? Então, o meu convite aqui pra você é faça terapia, busca essa terapia que eu tô oferecendo, a psicanálise com espiritualidade, que vai ter esse olhar integral, esse olhar do todo, esse olhar pro seu mental, pro seu emocional, pro seu físico também, mas também pro seu espiritual e pro seu energético, porque a gente é espírito. E como espíritos, né? Por isso que é espiritualidade, porque somos espírito e a gente vai tratar dessas questões também. Não apenas, né, da questão que a linha tradicional oferece, mas a questão integral. Você é um espírito, você veio aqui para manifestar um desejo do todo, você é, né? Você não foi, você é a emanação do todo, assim como eu sou a emanação do todo, estamos aqui, né, para cumprir um propósito, uma função. E enquanto a gente não aceita, né, essa função, essas características que a gente veio olhar, veio entender, veio evoluir nisso, olhar com os olhos bons, né? Então, enquanto a gente não aceitar isso, a gente vai viver com uma vida, né, pesada, com uma mochila que a gente vai arrastando, né? Então, alivia essa sua mochila, alivia esse seu fardo. Vem comigo que eu te ensino o caminho, tá bom? Eu te mostro, na verdade, o caminho que você já tem, que você só não consegue entender e não consegue olhar. Ou não consegue aceitar pelos condicionamentos sociais, porque você quer ser o que fulano tá falando, o que ciclano tá falando, porque a sociedade diz que você tem que ser isso ou aquilo. E, na verdade, você tem que ser o que você é, a sua essência. Então, manda um direct pra mim, coloca aqui nos comentários se isso fez sentido pra você. E é isso, gente. Até a próxima.